Bom dia ou boa noite, dependendo da hora em que você está ouvindo isso. Respira um pouco. Desacelera. Eu sei que o dia pode ter sido longo, ou talvez a noite esteja pesada demais para você dormir em paz. Mas agora, por alguns minutos, eu quero te convidar a se recolher um pouquinho para dentro. Não precisa fazer nada de especial. Só ouvir, sentir e deixar as palavras entrarem. Hoje, a nossa conversa é sobre perdão. Mais especificamente, sobre liberar o perdão. E eu sei, essa é uma das coisas mais difíceis que o coração humano pode fazer. Perdoar quando doeu. Perdoar quando a ferida ainda está aberta. Perdoar quando a lembrança insiste em voltar, como se tivesse acontecido ontem. Mas antes da gente orar, eu quero falar um pouco com você. Porque o perdão não é um gesto simples, nem um sentimento que aparece de repente. O perdão é um processo. Às vezes lento, às vezes dolorido, às vezes confuso, mas sempre libertador. Talvez você tenha sido machucado por alguém em quem confiava. Talvez esperou um pedido de desculpas que nunca veio. Ou talvez a pessoa que mais precisa de perdão seja você mesmo. Sim, porque às vezes a dor mais profunda não vem do que os outros fizeram, mas do que nós mesmos fizemos ou deixamos de fazer. Carregamos culpas antigas, erros que gostaríamos de apagar, palavras que gostaríamos de não ter dito. E isso vai se acumulando dentro da alma, como um peso que o tempo não consegue tirar sozinho. Mas existe um jeito de aliviar esse peso, e esse jeito se chama perdão. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é colocar um sorriso e seguir como se nada tivesse acontecido. Perdoar é escolher não deixar que o que aconteceu continue te prendendo. É libertar o outro e, principalmente, libertar a si mesmo. Porque o perdão é uma chave. E quando você decide usá-la, a primeira porta que se abre é a do seu coração. Então, antes da gente orar, respira fundo. Inspira devagar. Solta o ar lentamente. E se puder, feche os olhos por um instante. Tenta imaginar Deus bem perto de você agora. Não longe, nem lá no céu, mas aqui, presente, ao seu lado. Com um olhar manso e um amor que não julga. Agora, vamos orar juntos. Oração para liberar o perdão. Senhor, eu chego diante de Ti com o coração cansado. Cansado de segurar coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás. Cansado de tentar esquecer e, ao mesmo tempo, não conseguir soltar. Eu sei que o perdão é um caminho que me leva à liberdade. Mas às vezes eu não sei nem por onde começar. Hoje eu quero te pedir ajuda. Ajuda-me, Senhor, a perdoar. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas que me feriram, as que me decepcionaram, as que me deixaram sem resposta, as que me machucaram em silêncio. Tu sabes de cada nome, de cada situação, de cada dor escondida. E eu te peço, toca nessas lembranças com Tua misericórdia. Tira de dentro de mim o desejo de vingança, a necessidade de entender o porquê, ou de esperar que o outro reconheça o que fez. Eu não quero mais carregar esse peso. Ensina-me, Senhor, a olhar para quem me feriu sem amargura, a lembrar sem sentir dor, a soltar sem medo de perder o controle. Eu quero me libertar. E se for da Tua vontade, Senhor, cura também as relações que ainda podem ser restauradas.
Mas se não for possível, que haja paz no lugar da mágoa, respeito no lugar do ressentimento e amor, mesmo que à distância. Senhor, eu também te peço perdão por todas as vezes que eu fui o causador da dor de alguém. Por quando eu fui impaciente, duro nas palavras, ou quando fechei o coração para quem precisava de mim. Eu reconheço, Senhor, que também erro e preciso tanto do teu perdão quanto de aprender a perdoar os outros. Dá-me um coração leve, um coração que não guarda ofensas, um coração capaz de amar mesmo depois de ter sido ferido. E se ainda existir dentro de mim resistência, se ainda existir mágoa, mesmo que eu não consiga dizer com os lábios, ouça, Senhor, o que o meu coração tenta dizer em silêncio. Eu quero perdoar, mesmo sem saber como, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Eu te entrego tudo isso. As memórias, as dores, as feridas, as lágrimas escondidas, porque eu sei que em tuas mãos, até o que foi ferida pode virar cicatriz, e toda cicatriz, um testemunho de superação. Senhor, ensina-me o perdão que liberta, o perdão que não guarda restos de mágoa, mas que transforma o coração em morada da tua paz. E se for preciso tempo, dá-me paciência para esperar, mas que cada dia seja um passo mais perto de soltar o que me prende. Hoje eu declaro, em oração, eu escolho o perdão. Não porque é fácil, mas porque eu não quero mais viver aprisionado pelo passado. Eu escolho perdoar para ser livre, para respirar de novo, para viver o novo que tu tens para mim. Amém. Agora, fica um pouco em silêncio. Não precisa correr para levantar. Só fica aí, sentindo o que ficou depois da oração. Talvez sinta a vontade de chorar, e tudo bem. Talvez sinta um alívio leve, quase imperceptível. E isso também é bom. Talvez não sinta nada agora, e tudo bem também. Porque às vezes o perdão começa em silêncio. Começa num simples desejo de querer mudar o que carrega dentro. O perdão não é um evento, é um processo. E Deus tem paciência com os seus processos. Então, se hoje você apenas conseguiu dizer, Senhor, eu quero perdoar, isso já é um começo. E Deus faz coisas lindas a partir de começos pequenos. Deixa Ele trabalhar no seu coração, aos poucos, sem pressa, sem pressão. Porque o perdão verdadeiro não é forçado, é cultivado. E um dia, quando você menos esperar, vai perceber que aquela lembrança que antes te apertava o peito, já não dói mais como antes. Vai perceber que consegue orar por quem te feriu e que isso não é fraqueza, é cura, é graça. Que essa oração continue ecoando em você pelos próximos dias. Que o Espírito Santo te ensine a soltar o que não cabe mais. E que cada dia ao acordar, ou antes de dormir, você possa dizer em paz: hoje, eu escolho perdoar um pouco mais. E se a dor voltar, volta também para a oração. Volta para a presença dele. Porque Deus nunca se cansa de te ouvir. E Ele nunca te pede para fazer sozinho o que Ele pode fazer contigo. Você não está só nesse processo. Você está sendo cuidado, guiado, curado, passo a passo. Então agora, respira mais uma vez. Inspira a paz. Solta o peso. E lembra, o perdão não é o fim da história. É o começo de uma vida leve. Deus te abençoe. E que o seu coração, pouco a pouco, encontre descanso. Se essa mensagem falou com o seu coração, lembre-se de se inscrever aqui no Além do Agora. Assim você não perde nenhum dos próximos encontros.
Deixe seu like, compartilhe com alguém que pode precisar dessas palavras hoje e continue caminhando com a gente. Aqui sempre vai ter um espaço de paz esperando por você.